Você já deve ter ouvido falar que raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas isso é mentira, porque cai sim. Obviamente, isso é uma expressão de um ditado popular que muitas pessoas utilizam para situações da vida. Mas cientificamente falando, um raio pode sim cair duas vezes no mesmo lugar, porque não existe nenhuma comprovação científica que fale o contrário também. Como por exemplo, se acontecer uma tempestade e começar a ter descargas elétricas ali de tempestades de raios e bater num arranha-céu, por exemplo, pode ser que bata mais de um raio naquele arranha-céu, ou então pode ser que essa tempestade acabe e na próxima o raio bata ali de novo, porque é propício acontecer isso também. Então, se você tem medo de ser atingido por um raio, fique sabendo que você pode ser atingido até por dois. As cobras são um dos bichos mais sinistros, se não o mais sinistro de todos que existem na natureza. Mas afinal de contas, qual delas é a cobra mais venenosa que existe? A resposta para isso é a taipan do interior, que é uma cobra nativa, obviamente, da Austrália. Só para você ter uma ideia, o veneno dessa cobra é capaz de fazer com que uma pessoa vá de base em cerca de 45 minutos. Fora que o veneno dela é extremamente potente, a um ponto de que em uma única picada terá toxina suficiente para matar cerca de 100 pessoas. Só que ela é um animal considerado meio tímido, já que é bem difícil você encontrar uma dessas na natureza. Se Deus quiser, eu jamais vou passar perto de um bicho desse. Se você já viu algumas histórias de piratas, como Piratas do Caribe, por exemplo, você já deve ter reparado que lá sempre é narrado sobre uma criatura do mar gigantesca chamada de Kraken. Em todas essas histórias ele é narrado como uma criatura aterrorizante e muito perigosa que fica ali nas profundezas do mar escondida. Mas quando foi que surgiu isso daí? E essa criatura tem uma origem na mitologia nórdica, em que os escandinavos, principalmente na região da Noruega, costumavam contar essas histórias dessa criatura que estava ali bem no fundo daquele mar gelado. E segundo algumas versões dessa história, o Kraken poderia ser tão gigantesco que ele poderia chegar até 90 metros de comprimento, já que ele teria tentáculos gigantescos, e às vezes ele poderia até se camuflar como se fosse uma ilha, já que a ponta da cabeça dele era tão grande que ele se disfarçava de alguma forma. Além disso, ele também tinha a capacidade de soltar aquele líquido preto, bem parecido com o que os polvos fazem. É como se ele fosse uma lula, um polvo gigante mesmo, para poder jogar aquele líquido ali nos mares e enganar as navegações para poder atrair elas. Só que segundo muitas pessoas, essa história pode ter surgido a partir de encontros com lulas ou polvos gigantes que vivem nas profundezas do oceano. Até porque existe uma grande suspeita de muitas pessoas, principalmente até de teorias da conspiração e até mesmo teorias biológicas, de que criaturas gigantescas podem viver debaixo do oceano. Até porque é muito difícil explorar o oceano todo e eu acho que jamais vamos conseguir saber de verdade o que tem lá no fundo. Mas me diz aí, você acha que existem criaturas insanas lá embaixo? Eu acho que deve existir uns monstros meio bizarros lá. Uma das invenções que mais mudaram a história da humanidade com toda certeza foi quando inventaram a geladeira. Mas como é que ela foi inventada afinal? Tudo começa lá em 1748, mais especificamente com um homem chamado William Cullen, que basicamente desenvolveu um método de conseguir fazer a evaporação de fluidos para gerar frio, sendo assim gerando os primeiros refrigeradores artificiais na época. Com o tempo, os modelos de refrigeração foram evoluindo, até que chegou em 1856, onde um homem chamado James Harrison desenvolveu uma máquina de compressão de vapor, o que acabou gerando um novo método de refrigeração, que começou a ser utilizado em fábricas de bebidas, principalmente de cervejas. Mas a primeira geladeira doméstica mesmo só foi surgir lá no século XX, mais especificamente em 1926, uma empresa chamada Servel lançou um primeiro modelo que era baseado na refrigeração através de gás. E com o tempo foi modernizando cada vez mais os sistemas, cada vez mais novos modelos de geladeiras foram sendo desenvolvidos, muitas empresas entraram no mercado, até chegarmos nos modelos que temos hoje em dia. Você alguma vez já se perguntou, mas como é que uma formiga consegue farejar um doce e achar ele? A verdade é que tanto para doce quanto para qualquer tipo de comida, as formigas não farejam. O que acontece é um processo meio diferente. O que acontece é que a formiga geralmente vai estar andando por aí e por um acaso na exploração dela ela vai tropeçar nesse alimento. Só que é aí que ela resolve deixar um rastro de feromônio utilizando seu próprio abdômen para notificar as outras formigas do lugar onde está aquela comida. Sendo assim, ela volta para trás deixando esse rastro para localizar a comida depois para poder avisar as outras formigas do formigueiro. E elas até utilizam as anteninhas delas para se comunicarem. É aí que elas resolvem então voltar para o alimento seguindo o rastro que a primeira formiga deixou, e com o passar do tempo, quanto mais formiga vai seguindo esse rastro, mais o cheiro de feromônio vai aumentando até atrair cada vez mais formigas para aquele alimento. E é assim que as formigas encontram a comida delas. Você já se perguntou por que é que a gente boceja quando vê alguém bocejando? Uma coisa meio bizarra quando acontece, na verdade, mas isso acontece por conta de algo chamado neurônios espelho.
Basicamente, esses neurônios podem ativar quando fazemos ou quando vemos alguém fazer uma ação, e num ato chamado ato de reflexo, acaba fazendo com que a gente imite aquela outra pessoa, principalmente quando a pessoa está bocejando. Então, de uma forma muito simplificada, esses neurônios vão fazer com que nós acabemos imitando uma pessoa de forma automática e sem querer. É como se a gente fosse contagiado pelo bocejo alheio. Inclusive, algumas pessoas só de falar bocejo já começam a bocejar também. Uma das armas mais lendárias da história, com toda certeza, é Excalibur. E muita gente ao longo da história já se moveu procurando ela. Mas afinal de contas, essa espada realmente existiu ou é só um mito? A grande verdade é que essa espada não passa de um mito, assim como toda a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Até porque essa espada, se você for analisar bem a história dela, na história dessa espada, ela foi dada ao Rei Arthur, segundo as lendas, por uma Dama do Lago. Basicamente foi lá o Mago Merlin e o Rei Arthur até um lago, e um espírito que saiu da água deu essa espada lendária para o Arthur poder utilizar. E no final da lenda, depois de todas essas aventuras e batalhas do Arthur, ele devolve essa arma para a água. Basicamente, no final da história do Rei Arthur, em muitas versões dela, é dito que ele devolve essa espada para a Dama do Lago. Então, basicamente, ele joga na água de volta. Inclusive, a Excalibur é muito confundida com a espada na pedra, que é outra espada da lenda também, não são a mesma. Bom, depende da versão da história, algumas versões meio que misturam elas. Mas, na realidade, ela não passa de um mito mesmo, é apenas uma arma mitológica. Muita gente acredita que o avestruz é um animal que, quando está com medo, enfia sua cabeça dentro de um buraco e enterra ela. Mas isso não é bem verdade. Isso não passa de um mito popular, até porque ele não enterra sua própria cabeça dentro de um buraco. Na realidade, ele sim abaixa a cabeça, mas ele não enfia a cabeça dentro da terra. Ele abaixa ela para poder ouvir melhor e também meio que se esconder de predadores. Bom, na cabeça deles, pelo menos, ele está se escondendo. Mas, obviamente, o principal meio dele se esconder ou fugir de predadores é através da velocidade, porque ele corre bem rápido. Então, em resumo, isso não passa de um mito popular. Você sabe exatamente o que acontece com o corpo humano quando alguém sente muita ansiedade ou até mesmo uma crise de ansiedade? De forma muito simplificada, a ansiedade pode ser principalmente gerada no nosso corpo como uma espécie de estado de alerta, que é gerada por conta de algo que nós temos no nosso cérebro chamado de amígdalas. E basicamente, se essas amígdalas identificarem que nós estamos em algum estado de perigo constante, ela vai aumentar o nosso nível de adrenalina e de cortisol. E obviamente isso pode desencadear em diversas consequências físicas, como por exemplo em palpitações, músculos mais tensos, dificuldade para respirar por conta de uma falta de ar, suor excessivo, tremores, dores de cabeça e até mesmo problemas gastrointestinais. E obviamente a ansiedade pode ser causada por diversos tipos de causas ou gatilhos emocionais, como por exemplo estresses, traumas, fatores genéticos, desequilíbrio químico no nosso cérebro, além de fatores biológicos, hormonais e também de personalidade. E obviamente cada pessoa pode ter um tipo de ansiedade diferente, mas aquela pessoa que tem um transtorno de ansiedade é uma situação muito mais caótica para ela. Porque nesses casos a ação cerebral vai ser cada vez mais exagerada, podendo aumentar os níveis de ansiedade e estresse que a pessoa sente, a um ponto de poder travar ela em muitas situações e afetar o psicológico dela o tempo inteiro, porque acaba gerando nessa pessoa uma preocupação excessiva, medos e angústias constantes, uma dificuldade grande de concentração, uma irritabilidade e mudança de humor constante, além de uma sensação de pânico monstruosa e pensamentos intrusivos que tomam conta o tempo inteiro. Então, se você é uma pessoa que se identifica com essas situações e acaba tendo uma dificuldade muito grande de lidar com a ansiedade, eu recomendo a você que procure ajuda de alguma forma, porque vai por mim, nada pode te machucar mais do que seus próprios pensamentos e traumas.